Alguma vez já surgiu a dúvida de como uma promessa de rendimento anual se transforma na prática em ganhos diários na conta de investimento? Pois é, hoje a gente vai detalhar exatamente esse cálculo passo a passo, para transformar o que parece complexo numa lógica bem clara do dia a dia. A grande pergunta é essa, né? Como é que a gente pega um número que representa o crescimento de um ano inteirinho e consegue quebrar ele para entender o que acontece a cada dia? É exatamente isso que vamos responder agora. Bom, tudo começa com a taxa anual. Antes de sair dividindo, é fundamental a gente entender direitinho o que esse número, essa promessa inicial, realmente significa. Esse aqui é o nosso ponto de partida e, ao mesmo tempo, o nosso destino. Esse número representa o crescimento total que um capital deve alcançar depois de um ano completo. Então, o ponto crucial é que essa porcentagem não é aplicada de uma vez só, sabe? Para investimentos que rendem todo dia, a gente precisa de um jeito de distribuir esse crescimento de uma forma que seja proporcional e consistente ao longo do tempo. E é aqui que entra uma peça fundamental nesse quebra-cabeça. O primeiro instinto poderia ser dividir por 365, certo? Mas o calendário do mercado financeiro tem suas próprias regras. É bom guardar bem este número, 252. Ele é a chave para a gente conseguir converter a taxa anual em uma taxa diária de um jeito padronizado. Mas por que esse número tão específico? A razão é bem simples, na verdade. O mercado financeiro não opera nos fins de semana nem nos feriados. Então, para padronizar os cálculos e garantir que todo mundo esteja na mesma página, o mercado convencionou usar 252 dias úteis como a base para um ano de investimentos. Agora sim, vamos para o coração da nossa análise, a fórmula. Ela pode parecer meio intimidadora de primeira, mas vamos ver que, na verdade, é bem lógica quando a gente desmonta ela. Olha ela aí, a fórmula completa. Parece um bicho de 7 cabeças, não é? Mas vamos com calma, porque cada parte dela tem um propósito muito claro. A gente vai desvendar isso juntos. O processo todo se resume a esses 3 passos bem lógicos. Primeiro, a gente prepara o número. Depois, encontramos a versão diária dele. E, por fim, a gente limpa o resultado para enxergar só o lucro. Simples assim. No primeiro passo, a fórmula simplesmente adiciona o número 1 à nossa taxa de juros. Uma soma bem simples, mas que tem uma lógica fundamental por trás. Para que serve isso, afinal? É que ao somar 1, a gente transforma a taxa de juros, que é só o crescimento, em um fator de acumulação. Esse fator representa o valor total no final do período, o capital original, que é o 1, mais o rendimento. É uma ferramenta para calcular o valor futuro total, e não só o juro. Agora a gente chega na parte mais engenhosa da fórmula, o expoente. Essa operação matemática de elevar o nosso fator a 1 sobre 252 é a mágica que converte a escala de tempo de um ano inteiro para um único dia. Pensa nisso como se a gente estivesse encontrando o tijolinho diário do crescimento anual. Estamos buscando aquele fator que, se for aplicado dia após dia, 252 vezes, resulta exatamente no crescimento prometido no final do ano. É a pura essência do juro composto em ação. E pronto, chegamos na etapa final. Já temos nosso fator de acumulação diário, mas ele ainda tem uma informação ali no meio que a gente não quer agora, o capital original. Precisamos isolar só o ganho. Lembra daquele 1 que a gente adicionou lá no comecinho para representar o capital inicial? Então, agora é a hora de tirar ele da conta. Subtrair 1 do resultado nos deixa apenas com a taxa de juros pura daquele dia. Essa comparação aqui deixa tudo muito claro. De um lado, temos o valor total após um dia de rendimento. Do outro, depois de subtrair 1, temos só o rendimento daquele dia. É a diferença entre quanto se tem agora e quanto se ganhou hoje. E essa ideia de consistência e proporcionalidade é o ponto central de tudo. Em vez de um grande salto no final do ano, esse cálculo permite que o poder dos juros compostos trabalhe diariamente, com cada rendimento de um dia gerando mais rendimento no dia seguinte. No fim das contas, a matemática que parece complicada serve a uma ideia muito simples: transformar um crescimento de longo prazo em pequenos passos diários. A pergunta que fica é: entender esse crescimento diário, constante, muda a perspectiva sobre a jornada de um investimento?